Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 10 de abril de 2021 e hoje eu gostaria de falar de algo que aconteceu na última semana que está causando o maior burburinho nas redes sociais. O reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo e essa entrevista está causando o maior problema por aí. Já era de se esperar que a Folha de São Paulo fizesse uma reportagem meio tendenciosa. Veja o título da reportagem. Templo aberto é direito constitucional, mas tem igreja que só liga para dízimo. Continuando, autor de livros sobre Bíblia e dinheiro, ex-chanceler do Mackenzie critica lockdown e neopentecostais. Foi assim que a Folha lançou a entrevista. Acontece que muita gente, através desse título, começou a lançar notas de repúdio ou falar mal do reverendo Augustus Nicodemos, como se ele tivesse atacado os pentecostais e os neopentecostais. Porém, isso não aconteceu. Basta a pessoa ler a entrevista na íntegra que ela não vai cometer essa gafe. Qualquer pessoa que a gente vê aí que está metendo o pau no reverendo Augustus Nicodemos, a gente já chega à conclusão que a pessoa não leu a entrevista. A entrevista não fala nada disso. A entrevista ele vai tratar de diversos assuntos, ele vai mostrar o livro que ele escreveu recentemente, chamado O que a Bíblia fala sobre dinheiro, e vai tratar de diversos assuntos. Porém, o que causou polêmica foi que ele falou a respeito da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que visa, vamos dizer assim, extorquir aqueles que frequentam as igrejas. Simples assim. E ele fala que algumas igrejas pentecostais clássicas estão aderindo a essa teologia. É uma teologia falsa que, na verdade, vem contaminando diversas igrejas. Não só pentecostais, algumas até históricas são contaminadas por isso aí. Mas essa teologia ela é característica essencial de igrejas neopentecostais, que não se confundem com igrejas pentecostais. Por exemplo, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Igreja Neopentecostal, Igreja Universal do Reino de Deus. Veja que não é a mesma coisa. E eles quiseram colocar tudo num balaio só. E o reverendo Augustus Nicodemos, ele nem atacou as igrejas neopentecostais genericamente. Ele atacou especificamente as teologias da prosperidade. O que chamou minha atenção foi alguns, eu acredito que talvez por falta de tempo, porque a gente sabe que um ministro de Estado ele tem muita coisa para fazer, mas talvez por falta de tempo, alguns ministros não leram a entrevista na íntegra e lançaram notas de repúdio. Porém, isso é uma irresponsabilidade. Nós temos o primeiro-ministro, que é presbiteriano, que é o Milton Ribeiro, da Educação, que ele lançou lá uma nota no Twitter equilibrada, falando que ficou triste com a reportagem que o Augustus Nicodemos fez e tudo mais, que a gente tem que respeitar os pentecostais e tudo mais. Foi tranquila. Porém, a do André Mendonça, que também é presbiteriano e ele é o atual advogado-geral da União, ele falou o seguinte, postou: lamentável a forma preconceituosa e soberba com que Augusto Nicodemos se refere aos pentecostais. Não foi isso que aconteceu, ministro André Mendonça. Não foi isso. Primeiro, ele nem foi preconceituoso e nem soberbo. Ele trouxe um fato à tona. Teologia da prosperidade está aí, está contaminando todo mundo. E você me falar que algumas igrejas querem abrir apenas para arrecadar fundos, falar que isso não existe, é muita inocência. Então, parece que há um milindre generalizado, algo que nós não podemos falar a respeito só porque, entre aspas, vai causar divisão entre os cristãos. Negativo. O que é certo, o que é certo tem que ser falado. E o Augusto Nicodemos, ele não agiu nem com preconceito nem soberbamente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postagem da ministra Damares. Damares falou o seguinte: como pentecostal, repudio os ataques do reverendo Augustus Nicodemos. De novo, ministra, não houve ataques. Leia a reportagem na íntegra e você vai ver
ou a senhora vai ver que não houve ataques nenhum. Talvez algumas pessoas se sentiram atacadas pelo reverendo Augusto Nicodemos quando ele falou que algumas igrejas ele nem considera igrejas, são consideradas seitas. E isso acontece mesmo. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela só fala por meio dos seus conselhos ou concílios, isso é publicado e aí sim é a versão oficial da igreja. Quando ministros dão suas opiniões ou quando ministros dão entrevistas, ali você tem a entrevista ou a opinião pessoal do ministro. Mas o Supremo Concílio da nossa igreja já se posicionou, eu falei, nossa, né? Não sei se você sabe aí, você que assiste o vídeo, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em 2010, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele considerou a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus como seitas. Por que seitas? Porque não é ensinado o Evangelho. Simples assim. É ensinadas falsas doutrinas. É ensinada a teologia da prosperidade. Aquela que prega que se você der, Deus é obrigado a te dar em dobro. Você dá seu carro, você dá sua casa, você dá sua vida e em troca você vai ganhar algo que Deus é obrigado a te dar. Então isso é um erro, claro. Fora isso, você tem diversos outros erros envolvidos. Lembra do tal do Valdomiro, o pastor Valdomiro, o bispo Valdomiro, vendendo feijão que curava do Covid? Eu acho que vocês lembram disso. A igreja dele é considerada uma seita, porque você está numa igreja que está te vendendo um feijão para curar Covid, não dá para engolir. Então foi considerada. Aí a Verbo da Vida, a mesma coisa, falou, isso foi em 2014, diz que ela tem muitas semelhanças com a Igreja Universal do Reino de Deus, ela também prega teologia da prosperidade e foi meio que equiparada à Igreja Universal do Reino de Deus. Então talvez isso trouxe ali algum desconforto. Além das postagens que eu acabei de falar, dos ministros e da ministra Damares, temos também a postagem do pastor Silas Malafaia. E da mesma maneira, da mesma forma sempre quando ele fala de algum pastor presbiteriano, ele vem, ou qualquer outro, ele vem acusar de esquerdopata. Mesmo o reverendo Augusto Nicodemos dizendo na entrevista que votou no Jair Bolsonaro e que se não tiver opção, no ano que vem, votaria nele de novo, sem problemas. E ele acusa ele como esquerdopata. Por que o pastor Silas Malafaia fica tão revoltado e acusa todo mundo de esquerdopata quando vão falar a respeito de teologia da prosperidade? Porque ele utiliza também a teologia da prosperidade. Eu acompanhava o programa dele todo sábado, isso até 2011, se eu não me engano, ou 2012, quando ele trouxe eu não lembro o nome agora, do pastor que veio dos Estados Unidos, da teologia da prosperidade, ele trouxe e deu voz para ele no programa dele. Eu achei aquilo muito estranho, mesmo não tendo saído da boca do Silas, mas ele trouxe esse cara, depois ele trouxe mais uma vez, depois ele trouxe um outro, aí depois que eu vi 3 vezes eu parei de acompanhar todos os sábados o programa dele. E a gente vê que, mascaradamente, ele utiliza, ou às vezes nem tanto, a teologia da prosperidade. E isso, claro, se alguém de renome aparecer falando mal, ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar trazer para o lado dele todos os pentecostais, como eu já disse, neopentecostal é diferente de pentecostal, mas ele vai querer trazer todo mundo para o barco e falar o seguinte: olha, estão nos atacando, esses reformados aí, esses que ensinam falsas doutrinas, esses calvinistas, estão nos atacando. E aí ele quer colocar todo o povo pentecostal e neopentecostal contra os reformados. E isso, claro, é injusto, para não falar outra coisa. Então tá aqui um esclarecimento sobre esse assunto. Não fale nada sem ler antes o que realmente a pessoa falou. Eu acredito que o pastor Augusto Nicodemos nem vai falar, nem vai se manifestar a respeito disso, porque a entrevista está clara. Se eu fosse ele, eu falava, leia lá a entrevista, depois você volta aqui. Simples assim. Beleza? Então, é isso aí. Essa é a minha opinião. Um forte abraço e até a próxima.